Fala, meus amigos do trecho. Hoje eu vou trazer um assunto aqui que é de extrema relevância nessa nossa área da construção e que o nosso país está muito, mas muito atrasado, que é a relação da tecnologia da informação, ou seja, tecnologia ligada à nossa área da construção. Então eu vou trazer um pouquinho dessa ligação e que é de extrema importância para a nossa área aí, afeta diretamente o nosso resultado, beleza? Então segue com a gente aqui e roda a vinheta aí. Então vamos lá, rapaziada. Esse assunto da ligação da tecnologia, né, que está cada vez evoluindo com uma velocidade maior a construção, tem impactado diretamente no resultado das empresas, né, desse segmento. Então, inclusive uma matéria que eu li recentemente emitido por uma das maiores empresas de consultoria do mundo, que é a McKinsey Company americana, que falou que ela fez um estudo no ano passado, no ano de 2019 se gastou, né, se consumiu pouco mais de 1,3 trilhões de dólares, ou seja, quase, sei lá, 7 trilhões de reais, devido à baixa produtividade, tá? Então, assim, isso é uma coisa absurda. E um desses fatores, não sei precisar qual o peso dele, mas tranquilamente dá para dizer mais de 20%, se acredita a não utilização da tecnologia que hoje tem criada, muita coisa foi criada e cada vez mais está sendo criada, programas e aplicativos e ferramentas para aplicar a nossa área da construção. Então, assim, essa mesma empresa de consultoria diz que a construção civil no Brasil é o segundo pior segmento em questão de modernização, né? Trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil. É o segundo pior, só perde para a agricultura. E tu vê, a agricultura, que em muitos momentos do nosso país, é que segura o país na questão da produção, né, de superávit, e mesmo assim é a primeira, ou seja, a agricultura, falta de modernização. Então hoje se tem empresas especializadas nessa área, você tem uma construtora, uma empreiteira, e você contrata uma dessas empresas e ela, vamos dizer assim, moderniza a tua empresa, se deixa tecnológica em todos os sentidos, depende do ramo que tu atua na construção, ela te coloca uma ferramenta, ou seja, faz um estudo todo para aumentar a tua produtividade e, consequentemente, o teu resultado. Outro número impressionante é que hoje quase metade das empresas desse ramo no país, né, no Brasil, quase metade, investem menos de 1% com tecnologia de informação, menos de 1%. Ou seja, a gente anda por aí, sobretudo em obras menores, residenciais, né, no interior, enfim. Já falei isso em outros vídeos, que se faz obra da mesma forma que 50 anos atrás. Ou seja, é madeira, é prego, sem projeto, enfim. E eu vou, por exemplo, listar aqui algumas das ferramentas hoje que, se não todas, a maioria, inclusive quem não aplica conhece, tá certo? Impactam diretamente no resultado. Por exemplo, isso está muito hoje, é comum hoje falar do tal do BIM. O que é o BIM? Nada mais é do que a modelagem de informação para a construção. É nada mais do que tu projetar uma obra, independente do tamanho e da complexidade dela. Quanto mais complexa, mais se aplica essa metodologia, mais ela ajuda, que é tu projetar e modelar. O que é modelar? Tu criar em 3 dimensões, interferências, compatibilizar, e isso te gera um quantitativo de material exato para te poder orçar. Tu vai saber exatamente quanto tu vai gastar na tua obra, não ter problema de compatibilidade de instalações na hora da execução. Então, através dessa metodologia BIM, que hoje acho que dá para dizer que é a principal da aplicação para a construção, se extrai muita coisa, se tem um ganho absurdo. E como eu falei, quanto mais complexa a obra, muito maior é a diferença do teu resultado. Estou aplicando a metodologia do BIM e não tendo. O drone, né, que todo mundo conhece, o drone, isso aí, ou seja, estou aplicando drone em obras quanto
maiores, o drone faz uma varredura, uma leitura do projeto para medir o avanço, sem precisar ter uma pessoa para isso e com uma precisão muito maior. Tu tem o Big Data, que é o quê? São um centro da onde se concentram as informações, velocidade da informação, muito mais rápido para empresas grandes que estão, inclusive fora do país também, obras fora do país. A gente chama, que eles chamam de internet das coisas. O que é isso? Ou seja, isso já existe há muito tempo, tu ter leituras de equipamentos, de escavadeira, por exemplo, de caminhões betoneiros, de tudo, de todos os equipamentos, de grua, de tudo. Tu ter leitura, tu ter equipamentos eletrônicos nos equipamentos da obra e tu ter essa leitura instantânea. Tu tem instantânea. Se por exemplo, tem um caminhão que está transportando brito, um caminhão caçamba, e tu vê como é que ele está sendo usado, se está sendo bem usado, bem pilotado, né, dirigido esse caminhão, se o motorista está dirigindo corretamente. São coisas que já existem. Eu já conheço há talvez 10 anos, mais que isso, e que até hoje poucas empresas utilizam. E os robôs, né? Robôs no modo geral, quando a gente vê robô na indústria da construção de carro, na construção civil, são equipamentos que fazem solda automaticamente, fazem inspeções automaticamente e por aí vai, pintura, enfim, por aí vai. Então assim, os estudiosos do mundo inteiro que dizem que essa quarta revolução industrial, para poder ter essa quarta revolução industrial do qual nós estamos desde 2011, obrigatoriamente o segmento da construção civil tem que fazer parte, devido ao tamanho do quanto isso representa no mundo, né? Quem é da área vê essas fotos e vídeos lá dos Emirados Árabes, na própria China, é uma loucura a quantidade. Imagina o quanto essa representa a atividade da construção na economia. Agora tu aplica o aumento de produtividade nessa parcela, tu vê o quanto se tem de ganho. Por isso esse 1,3 trilhões de dólares no mundo se gastou a mais, né? Então tem uma outra entidade que eu estava vendo aqui, que é o tal da Enredes. É uma unidade de negócio do Centro de Tecnologia do CTE, Centro de Tecnologia de Edificações, que ele foi criado para disseminar essa transformação, esse avanço tecnológico nesse nosso ramo, tá certo? Então, outro dado importante aqui, né, que se fala muito isso eu já escuto desde quando era mais novo, que eu estava chegando nesse negócio de internet, máquina. Isso vai gerar muito desemprego, vão deixar de usar mão de obra porque vão colocar máquinas no lugar do homem, né, trabalhando. Então, eu nunca, desde quando eu era assim, não concordei com isso, e eu entendi que desde cedo que o que é preciso é a mão de obra se qualificar para operar essa máquina, tá certo? Se substitui robô, agora robô para fazer uma atividade, uma determinada atividade, mas tem que ter alguém para operar, fazer essa leitura dessa máquina, entendeu? Pensar, planejar essa atividade. Então, por exemplo, em 2017, tá? Houveram uma redução de 12,9% na redução de funcionários na construção. E estima-se que nos próximos anos isso vai aumentar para 25%, essa redução da mão de obra. Só que aí que é o detalhe, não é uma redução da mão de obra por causa da troca por ferramenta, não, é a redução da mão de obra devido à desqualificação dessa mão de obra. Isso aí eu faço um parênteses aqui, isso é generalizado, não só na construção, tá certo? Isso é absolutamente para todas as áreas. Né? Aqui atrás eu tenho um spoilerzinho aqui, isso é um treinamento que vai sair, onde eu falo, que é um método PPE que eu chamo. Então ali, os 4 pilares para te extrair uma produtividade, que eu chamo de produtividade pela excelência, para aumentar o teu resultado, e um dos principais fatores está ali, recurso. Se não for um dos principais, é o principal pilar, recurso. Então não adianta tu ter tudo do melhor e não ter a mão de obra qualificada, tá certo? Então, esses que eu falei do drone, todos esses 3, 4 que eu citei, vários outros que existem, ferramentas para planejamento, para aquisição, para compra, enfim. Existe hoje infinitas ferramentas e aplicativos e programas para usar lá na frente no campo, lá para medições e avanço de área, enfim. Isso na internet tu procura um monte aí. E não adianta ter a ferramenta e não ter mão de obra qualificada, eu reforço isso. Isso aumenta a assertividade da obra, tudo para no final tu ser mais produtivo e aumentar o teu resultado. Assertividade, segurança,
segurança na informação, segurança empresarial e segurança principalmente do trabalho do colaborador, tá certo? A tecnologia a favor da segurança. E isso tudo com economia. Então, outra informação aqui de uma outra empresa, que é da Boston Consulting Group, que quanto se perdeu, né, foi prejuízo de obras não residenciais, projetos não residenciais. Então, na área de projeto, na etapa de projeto, tá? 1,2 trilhões de dólares, tá? Isso foi o que se gastou a mais por não atuar nessa etapa, 1,2 trilhões de dólares. E na área da operação, na execução, 500 bilhões de dólares. Então, por isso que eu falo, já falei em outros vídeos, ele deve atuar ter muito mais carga no projeto, detalhar o projeto no planejamento, tá certo? E para isso tem N ferramentas, gastar 90% no planejamento, projeto ali e 10% de execução, que é como se faz em vários países desenvolvidos. E nós no Brasil fizemos o contrário. Colocamos 10% no planejamento e projeto e tocamos, vamos toca a obra, 90%. E esse aqui é o resultado, 1,2 trilhões por não atuar no projeto e 500 bilhões de dólares na operação. Tá certo, galera? Então, esse é um assunto palpável, só que as pessoas têm esse bloqueio mental aí, esse bloqueio, esse paradigma. Precisamos quebrar esse paradigma de trabalhar se atualizar em projetos, tá certo? Então, se você acha que gostou desse conteúdo aqui, ajuda a gente aí, se inscreve aí no canal, compartilha aí quem você acha que vai poder contribuir, tá bom? E vamos avançando aí, porque logo a gente vai chegar com um produto novo aí. Valeu, galera! Firme, diz o que e mão na massa!